A gente se iludiu bastante, fez muita conta, mas o Flamengo, apesar de não ter feito uma má atuação diante do Fortaleza, não conseguiu a vitória e está ali fora da disputa, oficialmente agora, do título brasileiro. Foi um jogo pautado por algumas variações táticas muito interessantes que a gente vai explorar nesse vídeo agora, falando de tática sem tatiquês. Pessoal, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, para a gente alcançar os 70 mil, quem sabe, até o fim desse ano. A gente está bem perto disso, então eu conto com teu apoio. É de graça e você fortalece bastante o nosso trabalho independente. O Flamengo foi para campo assim. Será que foi assim? O Flamengo foi para campo assim, com 4 atacantes, né? A gente falou bastante no vídeo pré-jogo um pouco sobre como enfrentar esse Fortaleza, né? O Fortaleza que é um time que arma a maior parte dos seus gols a partir da bola nos pés do seu adversário. E aí o Felipe Luiz decidiu ir com essa formação 4-2-4 basicamente, e eu vou explicar como que funcionava essa formação. Mas será que foi essa formação ou será que foi essa formação aqui? Com os 3 zagueiros, o Bruno Henrique como ala, o Wesley como ala direito, Michael e Plata atrás do Gabriel. Pois é, eu vou explicar para vocês como o Felipe Luiz conseguiu fazer um híbrido entre as duas, né? E teve uma estratégia bastante ousada para enfrentar um Fortaleza que foi para campo assim como a gente projetava, né? O goleiro tá errado aí, mas é um time que tá com foi com uma espécie de 3-5-2 ou 5-3-2, com o Marinho e o Mancuso como alas de pé trocado e uma trinca de meia com uma dupla de ataque muito poderosa na frente, Lucero e Moisés. Apesar da má fase do Lucero em gols, eles armam grande parte dos gols ali do Fortaleza. Pois é, gente, vamos colocar esses dois times em campo para a gente entender o contexto dessa partida. A ideia inicial do Felipe Luiz era colocar esse time para sair mesmo num 4+2, que é a saída de bola mais padrão do time, especialmente o time que iniciava os jogos na Copa do Brasil. E aí manter os dois pontas abertos, né? O Bruno Henrique de um lado e o Plata do outro, tentando nivelar ali a altura do Marinho e do Mancuso. Só que a ideia era você tentar trocar bastante passe na defesa, sair jogando por baixo com muita tranquilidade, para você tentar atrair a subida de jogadores para marcar alto os laterais do Flamengo. Então, do lado esquerdo do ataque do Flamengo, principalmente, quem tinha que fazer esse movimento era o Marinho, enquanto do lado direito, quem fazia era o Martínez, né, que é um dos jogadores do meio. O Mancuso é mais preso do que o Marinho, como a gente explicou bastante no vídeo pré-jogo. Quando isso acontecia, o que o Flamengo conseguia rapidamente fazer, né? Ele conseguia ir para o meio, o Wesley subindo muitas vezes por dentro, fazendo um partidaço, o garoto de novo. E aí o Flamengo tinha um espaço muito grande por dentro quando saía da pressão e fez ótimos minutos iniciais da partida. Teve uma chance clara com o Bruno Henrique, uma chance clara com o Gabriel, e teve ali muita superioridade nesse meio do campo. Depois que saía dessa primeira pressão e enfrentava alguma resistência no segundo momento, não conseguia pegar aquele campo aberto que eu mostrei para progredir, como aconteceu em algumas jogadas, o time passava a ficar no 3-2-5, daquele jeito, daquela segunda maneira que eu mostrei para vocês há pouco. E aí tinha o Léo Ortiz mais aberto pelo lado direito, como um zagueiro pela direita, o Alexandro fazendo essa saída de 3 pelo lado esquerdo, a dupla de volantes, Gerson e Pulgar,
com Wesley espetando o Mancuso, o Bruno Henrique espetando o Marinho e os 3 atacantes na frente quase que em mano a mano, com Brites, Kusevich e Tite. E aí, quando esse time conseguia inverter, né, conseguia fazer a atração desse meio de campo mais curto do Fortaleza e jogar no corredor do lado oposto, ele tinha muita facilidade para progredir e gerar uma superioridade numérica na última linha, né? Então isso aconteceu desde os primeiros lances da partida e o Flamengo ameaçou bastante, né, o Fortaleza naquele princípio. Acontece que, a partir dos, 25, 30 minutos do primeiro tempo, o Vojvoda, que é um ótimo técnico, né, inteligentíssimo, compreendeu o motivo do time dele estar envolvido, não só sem a bola, estar sem a bola é um risco calculado, que o Fortaleza sempre corre, mas mais do que isso, por estar ali correndo risco realmente de tomar gol, ter o Flamengo furando a defesa, tendo superioridade numérica. E aí ele mudou o posicionamento do Marinho e também a forma como o bloco dele operava. Então, quando a bola estivesse naquele mesmo contexto e o meio de campo curto viesse, o Marinho saltava e passava para essa linha de meio. E aí, além disso, essa linha de meio ficava mais compacta com a linha defensiva, fazendo um bloco muito rígido e muito difícil de entrar. E aí, gente, entrou o problema da escalação do Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, para executar o plano de jogo, ele foi muito inteligente. Estrategicamente, o posicionamento das peças, o plano de jogo, ele foi muito legal. Só que para jogar dentro do bloco do Fortaleza, ele não tinha um jogador ali de frente capaz de segurar essa pressão. Talvez o Plata um pouquinho, mas nem o Michael e muito menos o Gabriel são jogadores para estar ali recebendo essa bola por dentro numa zona congestionada. São jogadores demais. O Michael de 1 contra 1, né, contexto que ele não ia ter de jeito nenhum, e o Gabriel num contexto mais de ataque ao espaço, mas nem tanto assim, né, ele que tá bastante lento até para poder fazer isso. Então, não fazia sentido você estar com a mesma escalação, e o Flamengo no final do primeiro tempo já passou a não conseguir progredir bem e criar construção ali nesse entrelinhas. Eu tinha mostrado para vocês no pré-jogo como atacar o Fortaleza pelo entrelinhas era uma missão muito difícil por conta dessa própria compactação que eu estou mostrando para vocês. E é aí que ele faz a modificação, entra com o De La Cruz, tira o Gabriel, o time melhora, né? Por quê? Porque passa a ter o Gerson mais aberto pelo lado direito, mas saindo da direita para dentro com o avanço do Wesley e ali ocupando, sendo um cara para ocupar aquele bloco. O Bruno Henrique aberto continuava, mas aí tinha o Plata e tinha ainda o Michael, que é um jogador que eu não gostava para fazer essa função. O time melhorou um pouquinho, teve até uma finalização perigosa do Gerson logo no início do segundo tempo, até que o Pulgar dizimou as chances do Flamengo na partida ao ser muito imprudente para quem tinha o cartão amarelo. O Flamengo, depois disso, o Felipe Luiz fez o plano de fuga dele, né? O plano de contingência, que é padrão dele, de quando tem um jogador a menos. O time melhorou mais uma vez, né? O Alcaraz entrou muito bem, teve ali chances que, na verdade, ele criou a partir da presença dele, da forma como ele gerava jogo, atacava os espaços, se posicionava, fez boas finalizações, não contou com a sorte, contou ali com uma ótima atuação também do João Ricardo, e no final do jogo ainda deu um passe açucarado pro Bruno Henrique, que até hoje ninguém sabe por que o Bruno Henrique não finalizou de esquerda, uma bola quicando na frente do goleiro, completamente livre, dentro da área, no último lance do jogo. Não se sabe por que raios que ele não finalizou o lance. Mas o Flamengo não conseguiu tirar essa vitória do Fortaleza, esteve mais próximo dela, mesmo com um jogador a menos, e fez um jogo ali bem razoável. Acho, minha opinião, tá? Que o plano de jogo ele foi inteligente, mas que ele escolheu as peças erradas. Eu acho que não tem justificativa nenhuma para ele ter começado com o Gabriel, se o plano de jogo era esse, sabendo que ele poderia receber o antídoto e que o Flamengo ia ter que jogar dentro de um time que tem os entrelinhas muito curtos e um time muito compacto. Mas essa foi a escolha do Felipe, que é um ótimo técnico, mostrou isso novamente. E aí teve algumas coisas que não deu para entender, tipo pênalti anulado. Assim, foi mão ou não foi mão, gente?
gente. Como assim? Assim, é meio esquisito. É um jogo muito parado por falta, enfim. Daronco Way of Life, né? Mas é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês e eu fui!